Bom dia aos irmãos. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que tenhamos um bom tempo de edificação e de crescimento. Oremos. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, queremos agradecer ao Senhor pela tua igreja amada, comprada pelo teu sangue valioso, precioso. Nós, ó Deus, nos chegamos a esta reunião, temos esta comunhão, porque somos irmãos em Cristo e temos grande prazer de nos rever e poder incentivar, edificar uns aos outros com os dons que o Senhor nos concede. Que o prazer de estar com o teu povo, na tua casa, nunca desapareça de nossos corações. Pelo contrário, que o fazer parte de uma igreja bíblica, saudável, seja sempre uma motivação a mais de estarmos comprometidos com o teu evangelho e com a causa do reino. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos no nosso estudo tratando e conversando um pouco sobre a membresia de uma igreja local, já tratamos a respeito do sentido e significado de uma igreja dentro de um contexto em que há tanta confusão sobre essa identidade, o que de fato é a função da igreja, o que é a missão da igreja. Nós temos tratado, e ao tratar a missão e a função da igreja, nós estamos tratando a nossa função, a nossa missão, porque a igreja ela é constituída do povo salvo de Deus, que inicia-se ali em Atos 2, no Pentecostes, e estaremos aqui nesta terra cumprindo a missão até o arrebatamento, até a volta do Senhor Jesus Cristo. E por sermos parte deste corpo, dessa igreja, nós como membros temos muitas bênçãos. Nós temos a oportunidade de recebermos conselhos, motivação. Por outro lado, nós também temos responsabilidades com o reino e temos conversado um pouco sobre isso. Na semana passada eu mostrei para os irmãos esse gráfico, não vou explicar, mas na semana passada a gente trabalhou aqui que são processos bíblicos até o momento de exclusão de um membro. Nós, inclusive, conversamos que certamente nenhuma igreja tem a intenção de excluir ninguém. E que quando eu decido viver em um determinado pecado que destoa do evangelho, eu estou escolhendo não fazer mais parte daquela comunidade. É uma escolha minha não viver mais de maneira coerente com as Escrituras, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Por outro lado, uma das consequências é que eu não posso mais fazer parte daquele grupo. Aquele grupo que nós estamos pressupondo que é um grupo sério, que vive o Evangelho, e este grupo, então, toma uma providência, caso a própria pessoa não tome esta providência. Então, nós vimos que existem pelo menos 3 modelos nas Escrituras: modelo de Mateus 18, modelo de Gálatas 2 e o modelo de 1 Coríntios. Então, vamos dar continuidade então ao que a gente estava conversando na semana passada. Em um caso de disciplina, que a igreja unânime está convencida de que a exclusão se torna necessária, que infelizmente vai ser preciso que aquela pessoa seja removida do nosso meio por conta de rebeldia contra o Senhor, por conta de destoar do corpo de Cristo, nós então estamos ali debaixo daquilo que as Escrituras nos norteiam a fazer. Esse pedido de remoção que uma igreja faz, então, ele está de acordo com o que, por exemplo, 1 Coríntios 5 chama de entregar a Satanás.
Então, a linguagem bíblica é uma linguagem forte, impactante, mas é a linguagem bíblica. Então, ser excluído de uma igreja por conta de um pecado de rebeldia, por conta de destoar das Escrituras, é de fato não estar mais debaixo da proteção daquele corpo local que nós entendemos que representa a noiva de Cristo na terra. Então, essa pessoa está entregue primeiro a si mesma, ela vai agora viver de acordo com as suas próprias decisões, mas também agora, por destoar daquilo que as Escrituras dizem, ela não pode estar debaixo da bênção de Deus. Então, não existe aquela ideia de que, eu fui excluído da igreja por um pecado claro, evidente, e agora eu estou melhor do que antes. Agora que a minha vida foi abençoada, porque eu saí da igreja, não, você agora está andando com Satanás. Você foi entregue a Satanás. Se você está achando melhor, é porque você se identificou, pai e filho. Por isso que você está achando melhor. Porque não tem como você achar melhor estar vivendo na contramão de Deus, debaixo de juízo do Senhor, e você dizer que está achando melhor. Então, certamente, essa não é a realidade. Se é um crente, ele está dizendo isso só da boca para fora. O coração não está em paz, a vida não está bem, a gente não consegue ver os corações, só Deus, mas certamente essa pessoa, se for um crente, não está bem. E quando Paulo nos diz que nós devemos entregar a Satanás, com base em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, Paulo não está dizendo para nós algo que ele não fez. Paulo está dizendo, a igreja deve fazer isso, só que às vezes soa para a gente assim, mas isso é muito ostensivo. Como é que a gente vai agir assim? Os apóstolos agiram assim. Lembra que a igreja, ela foi toda solidificada, a gente vai conversar isso hoje, ela foi fundada com base no ensinamento apostólico. E os próprios apóstolos tiveram essa postura. Não é a igreja específica do século 21 que está fazendo isso porque deseja e porque quer. A igreja está seguindo normativas bíblicas e o apóstolo Paulo fez isso. Então veja 1 Timóteo, capítulo 1. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Vamos ler a partir do 18, só para termos então o contexto em mente. 1 Timóteo 1,18. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns têm rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Veja como é forte a descrição que o apóstolo Paulo faz. Mas Paulo está com uma atitude forte por causa de um comportamento forte, por causa de um comportamento rebelde. E perceba que o apóstolo Paulo fez questão de que dois nomes entrassem para a história como os entregues a Satanás: Himeneu e Alexandre. Então, Paulo os cita pelo nome. Paulo poderia simplesmente dizer, não, irmãos, de maneira bem genérica, bem geral, para ninguém saber. O apóstolo Paulo diz, não, eu vou chamar pelo nome. Eu vou dizer quem é. Esses aqui, eu os entreguei a Satanás. Igreja, saiba, esses aqui foram entregues a Satanás por mim. E ele diz, por quê? Por que foram entregues a Satanás? Porque eles rejeitaram a boa consciência, eles naufragaram na fé, eles
acabaram decidindo viver na contramão das Escrituras, contrário a Deus. E o apóstolo Paulo diz que os entregou a Satanás para que eles fossem o quê? Abençoados, certo? Está escrito assim? Fossem castigados, para que eles colhessem as consequências das mãos de Deus, a fim de que aprendam a não blasfemar. Então perceba que as Escrituras, elas nos mostram qual deve ser o nosso comportamento. Ela nos mostra qual deve ser nossa postura. Certamente, nós devemos sempre ter um coração amoroso, nós queremos restaurar as pessoas, nós queremos que as pessoas continuem progredindo na fé, mas as pessoas também têm que querer. Então, não adianta a igreja desejar que você continue perseverando na fé, se você não quer perseverar na fé. Se você quer ter uma vida de blasfêmias, de rebeldia contra o Senhor, então é melhor você não continuar no nosso meio e viver aí agora se identificando com aquele que é o grande blasfemador, que é o próprio Satanás. Então, a igreja precisa ter esta postura que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Os apóstolos nos deram esse testemunho. Eles fizeram isso com pessoas reais, no caso aqui, Himeneu e Alexandre. A exclusão, na grande maioria dos casos, se restringe ao caso de impenitência. Na grande maioria dos casos, só existe uma exclusão por conta da impenitência. Mas o que a gente está querendo dizer exatamente com impenitência? Uma pessoa impenitente sabe que pecou e se recusa a pedir perdão a Deus ou se afastar do pecado. Ela continua ali resoluta na sua decisão, não se arrepende e não se afasta do erro, daquilo que desagrada a Deus. O impenitente não mostra arrependimento por seus erros e não sente a necessidade de mudança. A ideia é que todos estão ao meu lado errados, menos eu. Então, eu não estou errado, eu sou alertado, eu sou advertido, mas eu não me sinto errado. Então, eu não tenho como pedir perdão. Trata-se da transgressão de voluntariamente permanecer no pecado, mesmo sabendo das sérias consequências. Mesmo sabendo que aquele tipo de comportamento, que aquele tipo de atitude é danoso e destrutivo para mim mesmo, pode até trazer a curto prazo um certo prazer, uma certa alegria, mas a médio e longo prazo vai me fazer definhar, vai me desanimar, vai tirar minha paz, mesmo sabendo que aquele comportamento vai trazer danos às pessoas que estão ao meu redor, familiares, amigos, mesmo sabendo que aquele comportamento vai chegar ao ponto de me excluir da minha família espiritual, mesmo assim eu decido viver do meu modo, não do modo de Deus. E isto é um coração impenitente. O impenitente vive em um estado de desobediência a Deus, sem atender ao seu chamado gracioso. Trata-se, então, de decidir viver afrontando ao Senhor. Quero que os irmãos percebam a seriedade da impenitência, porque chegamos ao ponto de excluir uma pessoa e entregá-la a Satanás para que ela seja castigada, mas às vezes nosso coração ainda não está tão satisfeito com o que está sendo feito, com a obediência a Deus. Por quê? Um dos motivos é porque nós não entendemos a seriedade do pecado de impenitência. Nós não estamos entendendo a seriedade de se manter resoluto contra Deus. Então, Provérbios 29, 1 diz o seguinte: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, o homem que muitas vezes é repreendido, mas endurece o pescoço, não se baixa, não reconhece, não se prostra,
este homem ele está prestes a ter um problema muito grave em sua vida, como o texto diz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, ele está brincando com algo sério. Ele está brincando com Deus. E de Deus não se zomba. Vai chegar o momento em que Deus vai dizer, basta, chega. E aí vem o juízo sobre a vida desta pessoa. E vem quando ela menos espera, né? O texto diz, vem de repente. Quando ela achar que está tudo muito bem, o juízo de Deus chega. O apóstolo Paulo advertiu sobre as consequências de não se arrepender. O apóstolo Paulo fala especificamente da impenitência em Romanos capítulo 2. Veja aí, Romanos capítulo 2, a partir do versículo 5. Romanos 2, a partir do versículo 5. Romanos 2, versículo 5. Mas, segundo a tua dureza de coração impenitente, tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Esse texto ele é muito importante e um texto muito forte em sua descrição. Se os irmãos perceberem, no versículo 7, é dito que Deus vai retribuir, né, no 6 a cada um, e no versículo 7, vida eterna aos que? Qual é a palavra que vem depois disso? Perseverando em fazer o bem. E o que significa isso? Significa que não adianta começar bem. Significa que eu preciso me manter fiel a Deus até o fim. Então, eu preciso entender que a vida cristã, ela é um caminho, ela é uma jornada. E eu preciso, enfrentando as dificuldades, as tribulações, as lutas, as tentações, e me manter firme, e me manter fiel até a volta do Senhor Jesus Cristo. O livro de Hebreus, meus irmãos, destaca os heróis da fé, porque pela fé eles se mantiveram. Pela fé, eles perseveraram diante de várias dificuldades, várias lutas. A grande credencial de um crente no livro de Hebreus é perseverança pela fé. Essa é a grande credencial. Nesse sentido, perseverar é aquilo que é esperado de nós. E Deus nos capacita a fazer isso. Os irmãos lembram que nós temos uma doutrina chamada perseverança dos santos. E a perseverança dos santos nos lembra que quem nos capacita a perseverar é Deus. Deus nos salva, nos habilita e nos capacita nesta caminhada. Então nós vamos avançar, nós chegaremos lá, porque Deus esteve conosco em todo momento durante a jornada, durante o caminho, mesmo que possa haver a possibilidade de um desvio momentâneo na vida de um crente, mas essa pessoa ela vai perseverar, ela vai continuar por conta da doutrina. Mas o texto nos fala no versículo 5 sobre dureza e coração impenitente. Isso deve chamar sua atenção no livro de Romanos, falar sobre dureza, porque existem mais duas passagens com dois grupos que o apóstolo Paulo fala de dureza de coração. O apóstolo Paulo fala sobre o endurecimento do coração de Faraó, os irmãos lembram disso? E o apóstolo Paulo fala sobre a dureza do coração de Israel, a nação de Israel. E o apóstolo Paulo está falando agora sobre coração impenitente comparado à dureza de coração.
Dureza de coração é, meus irmãos, impenitência, é sinônimo disso. Ou seja, o meu coração se petrifica e ele não é mais sensível à vontade de Deus, à voz do Senhor, o clamor da igreja. Eu estou obstinado, eu estou com o coração endurecido. E quando nós notamos essa expressão no Antigo Testamento, o que vem logo em seguida é juízo. Dureza de coração na vida de Faraó, o que veio foram as pragas. O que vem logo em seguida, quando Israel endurece o coração, Israel foi rejeitada e foi incluído os gentios no plano de Deus. Aqui acontece o mesmo efeito que nós vemos na Bíblia: dureza de coração, impenitência. O resultado, a consequência disso é juízo de Deus. Logo, quando a igreja é conclamada a tratar o impenitente, a igreja está apenas ratificando aquilo que Deus já fez e fará. Então, nós não estamos fazendo nada que Deus não faz. Quem trata o impenitente e o duro de coração é Deus. E o texto, inclusive, nos diz, com linguagem bem forte, como vai ser esse tratamento, no versículo 5. Esta pessoa impenitente, ela mesma está acumulando contra ela a ira para o dia da ira. Então, a Bíblia também fala de acúmulo. Não devemos acumular tesouros na terra, devemos acumular tesouros nos céus, mas tem pessoas que acumulam ira. Já pensou isso? Tem pessoas que, por conta da sua vida de afronta a Deus, está acumulando ira todos os dias com o seu comportamento para o dia da ira. E o dia da ira vai chegar. E Paulo diz que o dia da ira, ele será manifestado pelo justo juízo de Deus. Virá ira sobre esta pessoa que é impenitente. E esta ira é justa. É justa. Isso é justiça. Então veja que o que a sociedade não tolera, não aceita, aquilo que a sociedade acaba achando um remédio muito forte, muito amargo para tratar o pecado, é justiça. É manifestação da justiça de Deus. E se você olha o versículo 8, veja, ira e indignação aos facciosos. E aí ele descreve basicamente os facciosos. O ser faccioso é um resultado da dureza do coração, do impenitente, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Em Romanos 1, ele já tratou sobre isso a partir do versículo 18. Ele diz: a ira de Deus se manifesta contra aqueles que transformam a verdade em injustiça. E agora ele está dizendo que estes que estão vivendo assim, essas pessoas em algum momento vão receber ira e indignação. A ideia é assim: você está acumulando ira após ira, ira após ira, como uma espécie de pilha de ira contra você mesmo. Em algum momento essa ira vai vir. Ira mais ira, ira e indignação. Veja o versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Tribulação e angústia. Como a gente já tem conversado aqui em outros momentos, alguns estão tentando resolver o problema da tribulação e angústia na alma através de terapia psicológica. Não vai conseguir. Porque se trata do resultado imediato de uma afronta a Deus. Deus não nos criou para viver contra Ele. Deus nos criou para glorificarmos o seu nome. E se nós vivemos da nossa forma, da nossa maneira, com um coração endurecido, com um coração impenitente, então, meus amados irmãos, o resultado vai ser falta de paz. Você não vai conseguir alcançar bem-estar.
porque você está contra o seu Criador. Então, veja que Paulo faz questão de nos mostrar a seriedade da impenitência, nos dizendo: pecado de impenitência é dureza de coração. Pecado de impenitência está resultando no juízo severo de Deus, ira e indignação do Senhor contra o pecado. O livro de Apocalipse nos dá dois exemplos terríveis de impenitência. Atente que mesmo João, descrevendo o julgamento de Deus sobre algumas pessoas debaixo do juízo do Senhor, sofrendo grandemente por conta da impenitência, é incrível o nível de dureza, porque sofre, porque o juízo de Deus está sobre a pessoa, mas a pessoa continua resoluta em seu pecado, não se arrepende. Veja o nível de impenitência que é citado em Apocalipse 9. Apocalipse 9, versículos 20 e 21. Olha o que João nos revela aqui. Apocalipse 9, versículos 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos que estão sendo derramados na terra por Deus, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O que João nos diz, meus irmãos, é aterrador. Ele está dizendo: Deus está derramando os seus flagelos, o juízo de Deus está evidente no mundo. Pessoas estão morrendo por toda parte, descritas no livro de Apocalipse, por causa do pecado. E aqueles que sobrevivem a isso, mesmo diante de muito terror, lágrimas, dor, não se arrependem. Continuam resolutas no ato de desagradar a Deus, de servir aos seus ídolos. Então o texto nos diz, que elas adoram a ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E o Salmo 115 nos diz que nós nos tornamos semelhantes àquele a quem nós adoramos. Essas pessoas também não podem nem ver, nem ouvir, nem andar. Elas escutam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. Isso é o coração impenitente. E por mais que a gente clame, por mais que a gente exorte, por mais que com todo tato, amor, carinho, digamos para essas pessoas: abandone o pecado, essa pessoa não abandona. Por mais que ela colha consequências graves e sérias na sua família, ela simplesmente resolve continuar. Por mais que a sua própria vida, a sua saúde seja tocada, ela não está nem aí. Ela continua resoluta. Isso é um coração impenitente, isso é seríssimo o que nós estamos vendo. Uma outra passagem, Apocalipse 16, versículos 10 e 11, um outro texto que o apóstolo João nos fala a respeito do impenitente. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Note a descrição. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. É ou não é incrível um quadro desse? Nós olhamos e dizemos: mas como é possível?
Como uma pessoa chega a esse nível de cegueira e dureza de coração? Sim, o ser humano ele vai cauterizando a sua própria consciência. Ele vai pecando e vai se tornando insensível à voz de Deus. Vai se tornando insensível aos alertas. Isso não acontece de uma hora para outra, isso é um processo. Não se trata, meus irmãos, de simplesmente algo aconteceu, pronto, a pessoa agora se tornou insensível à voz de Deus. Não é assim. A insensibilidade à voz de Deus diz respeito à recusa constante das Escrituras. Provavelmente uma pessoa que não lê Bíblia, uma pessoa que já acha que sabe de tudo, é uma pessoa que não decora versículos, é uma pessoa que não acha mais que culto é necessário, vem para a igreja, mas não escuta o que está sendo dito. Culto após culto não aprende, não cresce, não desenvolve. E ela vai se afastando de Deus lentamente, até que ela peca e agora ela começa a justificar os seus pecados, mesmo que a Bíblia condene aqueles atos. Foi um processo. O desvio ali acaba sendo um processo. Um processo que pode ser silencioso. Está apenas no teu coração. Ninguém está vendo o que está acontecendo. Mas lentamente eu vou nutrindo alguns pecados. Eu vou aceitando um padrão inferior, moral e ético de vida. Eu vou adorando a certos ídolos na alma, e às vezes o ídolo somos nós mesmos. Nós nos autoexaltamos, nos adoramos. A busca pelo meu prazer, pela minha satisfação, e você já percebeu que o evangelho não é a respeito da nossa satisfação e do nosso bem-estar, porque ele nos chama a morrer por Cristo, a pagar todo e qualquer preço pelo Senhor. A nossa vida não é mais importante do que o evangelho. Nossa saúde não é mais importante do que o evangelho. Mas se eu começo a adorar um certo hedonismo no coração, um certo narcisismo na minha alma, então o evangelho tem que ser sobre mim, tem que ser para mim. Isso é um desvio. Eu vou me desviando lentamente das verdades. Eu posso estar sentado numa igreja todo domingo, mas isso não diz muita coisa. Porque eu estou perto dos irmãos na igreja, mas longe da palavra, longe de Deus. Eu tenho uma teologia toda torta, toda deturpada. E ter uma teologia toda deturpada é praticamente a mesma coisa de que não ter teologia. Porque isso me desvia, isso me afasta do Senhor. Nós precisamos entender a verdade tal qual ela é. Hoje à noite eu vou mostrar as consequências para os irmãos de teologias desviadas. Eu vou começar a falar hoje à noite sobre o cessacionismo aplicado às profecias. Muita dúvida sobre isso, né? E existem profecias para os nossos dias, e as igrejas esbarrotadas buscando profecias, e a gente vai começar a tratar sobre isso. Então, teologias que estão levando o povo de Deus para o misticismo. E eu vou me desviando, pouco a pouco, e nem percebo o que está acontecendo. A ponto de ouvir a todos e não ver mais. Que é um exemplo de impenitência, de cegueira. No ministério do Senhor Jesus Cristo, Jesus veio, ensinou o verdadeiro evangelho, demonstrou com a sua vida prática a ética do reino. Jesus Cristo nunca pecou. Então ele estava neste mundo como um grande representante de como nós, de fato, deveríamos viver. E ele era uma vitrine para as pessoas, isso ele estava em público. Jesus Cristo não apenas ensinou e viveu, mas Jesus Cristo operou muitos sinais e milagres para provar o seu messianato, para provar que ele era de fato o Messias. Mas o que acontecia com aqueles que ouviam Jesus, viam a sua vida e eram testemunha dos milagres? Muitos olhavam para aquilo, não aceitavam.
Muitos olhavam para o próprio Deus encarnado na terra, não o ouviam. Quando não, chegavam a dizer que Jesus Cristo operava milagres pelo poder de Satanás. Isso é dureza de coração. Isso é impenitência. Não escuta nada e nem ninguém, não escuta Jesus. Não importa o testemunho que está perto de você. Não importa os milagres, os sinais que estão perto de você. O impenitente, o coração duro, ele não retrocede. Por mais que falemos, ele não retrocede. O que nós estamos percebendo? A impenitência é a principal característica de um descrente. A impenitência é a principal característica de um ímpio. Ele vai pecar, mas ele vai se manter resoluto na sua vida, no seu estilo de vida. E ele pode, inclusive, ir às últimas instâncias nesse estilo de vida, como nós costumamos dizer de modo popular. Pode chegar, às vezes, ao fundo do poço, mas continua cavando para ver se tem mais. Não se arrepende. Tem gente que chega ao fundo do poço e não olha para cima. Está lá, morre no fundo do poço, morre tentando cavar para baixo. A outra possibilidade de impenitência, além dos descrentes ímpios, é entre as pessoas que afirmam ser salvas, mas vivem em um pecado de obstinação. Podem até ser salvas, mas agem em desobediência afrontosa. Nesse caso, essa impenitência é uma dureza temporária de coração. É por isso que a linguagem que Mateus 18 utiliza é que a igreja deve considerar o impenitente como o quê? Gentio e publicano. O que significa? Descrente. Por quê? Por causa do pecado da impenitência. Ele escutou um irmão amado confrontando, teve uma oportunidade dada por Deus. Ele aceitou? Não, ele é impenitente. Leva 2 ou 3 para conversar com essa pessoa sobre o seu pecado. E nós estamos falando de um pecado aberto, claro, bíblico. Essa pessoa escuta? Não. A igreja, os irmãos começam a clamar para que a pessoa se arrependa. Meu irmão, atente, você não está fazendo aquilo que glorifica a Deus, você está errado. E na mente desta pessoa, todo mundo está contra ela. Há um processo de vitimização. Todo mundo está contra mim. Estou sendo perseguido. Não, você não está sendo perseguido, você está em um pecado impenitente. As pessoas estão querendo te recuperar, as pessoas estão querendo te restaurar. Mas como o impenitente olha para quem está querendo restaurar? Às vezes, a maneira de perceber quem se aproxima é se intrometendo na minha vida, é me incomodando. E isso não é aceito, então a pessoa não aceita nenhum tipo de exortação, de confrontação bíblica, não aceita. Isto é o pecado da impenitência que pode acontecer na vida de um crente. Como eu disse, isso acontece na vida de um crente num processo também. Não é que a pessoa cometeu um pecado aqui, pronto, se tornou impenitente. Não é isso. Nosso coração é sensível ao mal. Tanto que quando você peca, o que é que acontece com a sua alma? Você não fica angustiado? Não dói? Não dá tristeza quando a gente erra, quando a gente falha? Dá. A gente chora às vezes no nosso quarto, do banheiro, dizendo, eu não deveria ter feito assim, eu não deveria ter feito isso, eu pequei contra o meu Deus. A gente se quebranta na presença do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então essa sensibilidade não é nossa. Antes da conversão, nós não tínhamos essa sensibilidade. Mas quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, começa, meus irmãos, uma militância entre o que é chamado de obras da carne e fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, as obras da carne são repelidas. Todas as vezes que a gente comete uma obra da carne, aquilo não agrada mais, aquilo nos adoece. Pode até dar um prazer temporário e momentâneo, mas depois aquilo dá uma ressaca moral enorme,
na nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós nos acusando, nos lembrando, opa, isso aí é uma característica do velho homem. Você viveu assim, era desse jeito, quando você estava morto nos seus delitos e pecados, mas não é mais assim. Passou, acabou. Agora, quando um crente não tem mais essa sensibilidade, quando um crente não chora mais pelos seus pecados, não dói o seu erro, ele afronta o Senhor e ele acha isso natural e até usa o discurso, mas todo mundo faz. Esse discurso, meus amados irmãos, é só uma retórica para tentar se esconder na multidão. Se todo mundo faz, logo, todo mundo está errado. Inclusive você, que está fazendo de acordo com a multidão. A Bíblia nos diz que nós não devemos seguir a multidão, devemos seguir a Cristo, não é isso? Então, nesse sentido aqui, estão tentando apenas um subterfúgio para retirar a culpa. Mas, meus irmãos, o coração do crente, quando ele fica insensível e tenta se auto-justificar de todos os jeitos, sem quebrantamento, então significa que seu ego está dominando sua vida. Não é mais o Espírito Santo. Você está sendo regido agora simplesmente pelos seus desejos, vontades, arrogância, ego. É só isso. O Espírito Santo nos faz humildes. O Espírito Santo nos faz reconhecer. O Espírito Santo abre os nossos ouvidos para ouvir a palavra. Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito Santo abre os nossos ouvidos. O Espírito Santo nos faz valorizar as verdades bíblicas, nos faz valorizar as exortações. Isso é o que o Espírito Santo faz. Logicamente que quando tudo isto está pautado nas Escrituras, na palavra, mas a palavra tem um grande valor para a nossa alma quando nós não chegamos nesse nível de impenitência. A exclusão na impenitência, assim como os passos que a gente já viu em Mateus 18, tem o mesmo propósito. Qual é o propósito de excluir? O propósito é restaurar. O propósito também é restaurar. É uma medida mais drástica. Nós já tentamos restaurar no nosso meio. Nós já fizemos o que poderíamos para que aquela pessoa caísse em si. Ela não quer cair em si. Então, nós excluímos para que agora ela possa ser restaurada mediante as consequências dos seus pecados. Então, ao passar por algumas coisas, ao vivenciar algumas coisas, a não fazer mais parte da comunidade do povo de Deus ali, então essa pessoa possa cair em si e voltar, como Paulo nos disse em 1 Timóteo, não volte mais a blasfemar. Pare de blasfemar, pare de pecar contra Deus. Então, no caso da necessidade de exclusão de um membro, a igreja normalmente adota as seguintes posturas. Então, Mateus 18, como a gente está vendo, ela exclui e considera a pessoa como descrente, descrente para aquela igreja local. Ou seja, as minhas conversas com uma pessoa que foi excluídas giram em torno de arrependimento, giram em torno do evangelho, giram em torno daquilo que é mais urgente na vida dela. Se arrepender, porque ela está evidenciando uma prática e um coração de um incrédulo. E nós ficamos com dúvida se aquela pessoa é crente mesmo ou se aquela pessoa está desviada. Não tem isso na gente? A gente não fica, né? Rapaz, essa pessoa está tendo práticas de incrédulo, mas eu conheci essa pessoa na igreja. Essa pessoa é um descrente ou está desviado? Nós não sabemos, por isso nós pregamos. Não sabemos, a pessoa pode estar indo para o inferno. Então nós não tratamos mais como irmão. O texto nos diz, considera como gentio e publicano. Todos os membros daquela igreja local considera como gentio e publicano e prega o evangelho. No dia que tiver com aquela pessoa, é o evangelho, é conversando sobre o evangelho. Jesus Cristo perdoou os meus pecados. Eu já cheguei em uma oportunidade de evangelizar uma pessoa que foi excluída da igreja e em alguns encontros evangelizando, pregando o Cristo morreu na cruz, precisamos nos arrepender, quem não se arrepende?
E eu lembro que em determinado momento a pessoa me disse, mas eu já sei o evangelho. Eu disse, você não vive o evangelho, então você não sabe. Quem sabe vive. Se você soubesse como é o inferno, você não queria ir para lá. Ou então você não é normal. Não tem como. Não tem como, mas eu já sei, você não sabe. Você sabe só intelectualmente, mas não é isso. Tem que descer para o seu coração, você tem que se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Então, conversão não é uma mudança meramente intelectual. Não é apenas adquirir e acumular informações. Conversão tem a ver com fé, tem a ver com assentimento, com aceitar, tem a ver com mudança de vida. Lembra que em João capítulo 1, versículo 11, Jesus Cristo veio para os que eram seus e os seus não o receberam. A aceitação, eles não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Crer é aceitar. Se você crê e não aceita as verdades bíblicas, esta crença é falsa. Lembra que a Bíblia diz que até o diabo teme e treme diante de Deus. Essa crença é falsa. Então é preciso ter uma mudança. Se nós não estamos vendo essa mudança, nossa missão é pregar o evangelho para esta pessoa. Esta pessoa se tornou um campo missionário. Passou 20, 30 anos na igreja, mas está nesta impenitência, a ponto de ser excluída da igreja. Foi excluída, está lá no mundo, é um campo missionário para nós. E se ela já for crente, amém. Paulo diz, né? Entrega a Satanás para que no último dia o espírito seja salvo no dia da ira. Amém. Se essa pessoa já for crente, amém. Mas eu não sei. Então, meu conselho é prega o evangelho. Não desperdiça a oportunidade. Não trata aquela pessoa como se ela fosse madura na fé. Não trata. Ah, pastor, mas essa pessoa que se desviou e foi excluída foi meu discipulador e professor na escola bíblica dominical. Foi meu pastor na igreja, não importa. Foi pastor na igreja, mas não conhece o evangelho. Não conhece. Precisa ouvir o evangelho da boca de um crente. Nós temos casos clássicos na história da igreja. John Wesley, Abraham Kuyper, grandes homens que converteram a muitos, fizeram uma obra missionária, foram para o campo missionário exterior. Abraham Kuyper, quando chegou na igreja, no vilarejo que ele trabalhou, ele já era doutor, tinha feito doutorado. Se converteu lá, com os irmãos, com o comportamento dos irmãos. Tem gente ocupando o púlpito que não é crente, não conhece o evangelho, simplesmente fala daquilo que está nas escrituras, faz uma boa interpretação bíblica, aprende a fazer uma boa análise sintática do texto na língua original, certo. Mas não é isso. Tem que descer para cá. E tem que mudar o meu comportamento. Se o meu comportamento continua desagradando a Deus, minhas afeições continuam contrárias a Deus, toda a informação que você tem aqui apenas vai ser acúmulo de ira. Entende? Você está acumulando ira. Quanto mais você sabe, mais você se torna indesculpável. Entende isso? Em algum momento Deus vai dizer, você sabia? Quantas vezes você ouviu? Diz aí para mim, João 3,16, decorar. Aí diz. Diz aí, vai lá, diz João 14,6. Vai, diz aí os textos aí que tu sabe tudinho. Diz, pronto. Qual é a tua desculpa agora? Por que tu não viveu? Por que tu não experimentou, não sentiu aquilo que deveria sentir? Ortopatia, paixões retas, corretas, ortopraxia, prática correta, reta. A ortodoxia tem que gerar esses outros elementos, senão ela é estéril. Então, o que aconteceu? Então, é preciso pregar o evangelho. Pode ser que essa pessoa não seja um descrente, mas, como age como um, precisa ser tratada desta maneira por aquela igreja local que a excluiu. 1 Coríntios 5 nos diz, entrega a Satanás. Isto é sinônimo de exclusão, entrega a Satanás. E tem alguns elementos importantes aqui.
Você entrega a Satanás para você preservar a santidade e o testemunho da igreja. Veja que Paulo, em 1 Coríntios 5, ele vai criticar a igreja porque a igreja não tomou postura. Porque a igreja estava chamando de amor e tolerância o passar a mão na cabeça de um ato pecaminoso. E Paulo diz, vocês são reprováveis diante disso. Então, o nosso testemunho está em jogo. O testemunho de crentes sérios. O testemunho de povo que ama a Deus está em jogo quando a gente simplesmente não toma uma atitude. Todos vão olhar para aquela igreja e todos que compõem aquela igreja vão ser colocados no mesmo balaio, de falta de seriedade, de falta de compromisso, porque não tratam o que deveriam tratar. Então, nós excluímos porque nós amamos a igreja do Senhor Jesus. Nós queremos preservar a igreja e o seu testemunho. Eu já falei isso para os irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos uma embaixada na terra, que é a igreja que nos reconhece, nós representamos a igreja onde nós vamos. Isto é muito importante. 2, para que não fermente a congregação. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 5. Ele vai dar, inclusive, o exemplo do fermento. Ele vai dizer um pouco de fermento leveda toda a massa. Se a gente não trata um pecado público sério, então outras pessoas vão entender, já que aquele pecado tão grave e sério não foi tratado, então, por que vai tratar os meus pecados? E a igreja perde a autoridade, a igreja perde a força de tratar o que deve ser tratado, de resolver o que deve ser resolvido, se torna algo incoerente. E incoerência não tem a ver com teologia. Então nós não podemos ter uma postura que é dissonante com a nossa teologia. Nós precisamos aqui não permitir que fermente, não permitir que contamine outros. E às vezes aquela própria pessoa que está no nosso meio, fazendo o que desagrada a Deus, vai aconselhando, incentivando outros também a fazer. Às vezes não é nem só pelo testemunho, às vezes ela fala e ensina outros a fazer também. Vamos fazer, vamos assim, vamos aquilo. Lembra de Provérbios capítulo 1, lá o conselho, né? Vamos dividir a bolsa. Vamos lá, vamos juntos roubar alguém que passa, um ingênuo, e a gente vai dividir os lucros. Olha como vai ser legal. E às vezes as pessoas que estão no nosso meio, com o coração ímpio, elas não conseguem ficar caladas. E a impiedade acaba saindo pelos lábios. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí ela começa a convidar pessoas e manifestar pessoas e mostrar seu estilo de vida. E isto, meus irmãos, é um fermento. 3, retira a proteção da igreja para que a pessoa colha as consequências de suas escolhas. A igreja retira o seu nome da vida daquela pessoa. A igreja diz, eu não quero o meu nome atrelado a alguém que está vivendo como um ímpio. Esta igreja, como uma embaixada, ela retira o teu visto. Ela diz, olha, você recebeu o direito de, para onde você for, você usar o nome dessa igreja. Para onde você vai? Na tua família, sou crente da Igreja Batista Regular Canaã. No teu trabalho, sou crente da Igreja Batista Regular Canaã. Vai ter um evento na região, sou crente da Igreja Batista Regular Canaã. Vamos tirar isso. Vá. Você não é mais crente da Igreja Batista Regular Canaã. Faça o que você quiser da sua vida. Quer procurar outra igreja, procure. Quer fazer de outro jeito, faça. Nós não estamos mais dando autoridade para você. Então você vai, você não nos representa mais. Então isto, meus irmãos, é o que significa entregar a pessoa, deixar a pessoa agora à vontade, sem essas amarras. Eu gosto de dizer assim, ó, fazer parte de uma membresia traz algumas amarras para nós? Traz. Porque você não vive mais da maneira que você quer. Você tem irmãos em Cristo. Você precisa se preocupar com esses irmãos. Você precisa saber do peso da responsabilidade da sua vida. Porque agora envolve 170 pessoas que são membros da igreja e que você representa. Onde você vai? Até nas suas postagens na internet, o que você fizer.
E envolve agora uma representação nas suas costas de 170 pessoas. E se você acha isso um fardo demais, lembre-se que muito mais pesado do que representar pessoas é representar a Cristo. Não é só a tua igreja local que você representa Cristo, e isso é muito sério, isso é muito grande. E uma igreja séria diz, me representar mais você não vai. E tira dela a representação para que ela faça o que ela quiser e colhe as consequências. Terceiro, ora e mantém esperança, em 1 Coríntios 5, de que apesar da exclusão, das consequências sofridas, o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o nosso desejo, falando de maneira bem popular aqui, não é excluir a pessoa e dizer assim para a pessoa, vá para o inferno. Não, nós não queremos que ninguém vá para o inferno. Nós entendemos a seriedade do inferno. Nós não queremos isso. Nós queremos que a pessoa seja salva, seja restaurada. Mas ela é excluída para que ela possa não mais envergonhar o nome de Deus dentro daquela comunidade, o nome da comunidade. Mas a nossa oração e esperança é que aquela pessoa seja salva. Ou que ela venha a ser salva durante o processo de exclusão. Que ela possa, em algum momento ali, cair em si e então, no dia do Senhor, ela possa ser salva. E por último, o quarto elemento, a igreja não mantém mais comunhão com a pessoa excluída. Depois eu vou passar por vários textos, a gente vai ver algumas coisas aqui ainda, vai desenvolver. Não a trata como se nada tivesse acontecido, cultuando com ela, orando com ela, coisas assim. Isto com a finalidade de despertá-la. A ideia é ela sentir que perdeu, se arrependeu e voltar. E aqui a gente vai ver que a Bíblia manda a gente ter esse tipo de postura. Eu vou mostrar vários textos. Ou seja, a pessoa foi excluída do nosso meio e continua tudo como era antes. Então ela já não tinha nenhum cargo na igreja mesmo, né? Ela já não servia na igreja mesmo, ela continua vindo para a igreja e sendo tratada como irmão, como irmã, não. Ela vai ser bem-vinda vindo para a igreja, mas ela não vai ser tratada como irmão e como irmã. É um visitante, uma visitante, e que para nós precisa entender o evangelho. Então a gente pode em algum momento falhar aqui neste ponto, porque é um ponto, é uma consequência ainda mais radical do que entregar a Satanás. Entregamos a Satanás, é como se a gente pensasse, já que a gente já fez isso, acabou. Acabou não. E como vai ser a postura da igreja depois disso? Depois de entregar a pessoa a Satanás, a gente continua aliado com aquela pessoa? Vamos andar juntamente com ela, com Satanás? Não. Então, a partir dali, aquela pessoa precisa sentir, mais uma vez, o processo visa restaurar. Visa mostrar para a pessoa, você realmente perdeu a chancela da igreja, você perdeu a representatividade que tinha, inclusive de usar o nosso nome, você perdeu a nossa comunhão, você não é mais irmão em Cristo. Se arrependa. Se arrependa dos teus pecados. E aí a gente prega o evangelho, mas a gente não trata mais como irmão em Cristo. Eu vou trazer os detalhes e trabalhar, inclusive vou trazer os desdobramentos, um conselho prático para desdobramento. E quando isso acontece com um familiar meu? Não é complexo isso aqui? Quando acontece com um familiar meu, eu vou trazer esse desdobramento aí nas próximas aulas. Ok, quero abrir para alguma contribuição, alguma pergunta que algum irmão possa ter. Alguém? Irmão Hugo? Nós poderíamos aplicar essa retirada do nome da igreja e entregar a Satanás como sendo um cumprimento do mandamento e não usar o nome de Deus em vão. A pessoa está usando o nome da igreja, usando o nome de Deus e ele poderia ser um nome. Sim. E alguns autores fazem esse vínculo na ideia da ética cristã, que como embaixadores em nome de Cristo, por conta daquele tipo de postura e às vezes até ensino, eu estou usando o nome de Deus em vão. Sim. É uma implicação da ética dos 10 mandamentos.
Mais alguém? Irmão Júnior? Sim. Isso. A ideia é, como é que a gente trata um descrente? A gente trata mal? Não, a gente não quer que essa pessoa se converta ao Senhor Jesus Cristo. Tratamos bem, pronto, é assim que a gente vai tratar, como um descrente. Tratar como um descrente não é tratar mal, mas é tratar como um descrente. Quando Paulo nos diz, no processo da disciplina, que a gente tem que ter cuidado com a dureza excessiva, isso é dentro do processo da disciplina. Não é após a exclusão. Não é disso que Paulo está falando ali. Paulo está falando do processo da disciplina. Quando a gente tratar no processo da disciplina, então a gente tem que ter cuidado para que a gente não seja duro, às vezes até arrogante, de tratar aquela pessoa de cima para baixo. E a gente precisa ter muito cuidado como a gente faz o processo. Mas, após a pessoa ser excluída e considerada gentil e publicano, ela é tratada como um descrente. Será que ela vai gostar e vai querer ser tratada como um descrente? Será que ela vai se sentir à vontade? Não. Talvez ela nem continue vindo para a igreja. Porque ela não vai se sentir à vontade. Mas ela não vai se sentir à vontade não é porque a gente vai tratar mal. É porque a gente vai tratar ela como um descrente. Entende? Tratar como um descrente não é tratar mal. Mas a gente não trata mais como um irmão. E esse é o grande ponto. Não é um irmão em Cristo, não é uma pessoa que eu vou estar orando junto, não é uma pessoa que eu vou pedir para orar ou coisas desse tipo. Não é um descrente. Você vai pedir para descrente orar, você vai pedir para descrente celebrar a ceia. A gente não proíbe todos que estão aqui de celebrar a ceia. A gente instrui. Mas a gente diz, se você não é crente no Senhor Jesus Cristo, alguém que foi excluído não deve tomar ceia. Pelo menos naquela igreja local. Por quê? Porque para todos nós é um descrente. Isso acaba sendo afrontoso. Acaba dizendo assim, eu vou tomar ceia aqui porque eu sou crente. Não, a igreja já disse que você é descrente. E isso acaba sendo afrontoso. E existem casos que é possível até pedir para aquela pessoa não frequentar mais aquela igreja local, porque ela está sendo danosa. Procure uma outra igreja local. Você está sendo danoso para o corpo, você está afrontando o corpo, você está afrontando a igreja. E isso é possível de ser feito. É complexo e é difícil, mas a gente precisa desse equilíbrio, né? Tratar com amor, lembrando que uma obstinação temporária, todos nós estamos sujeitos, não é verdade? Todos nós. Todos nós estamos sujeitos a um desvio aqui. Podemos nos desviar. Não queremos, mas podemos. E quando a gente se desviar, como é que você vai querer ser tratado? De maneira bíblica. Amém? De maneira bíblica. Nem mais, nem menos. Nem com crueldade, mas também ninguém vai amenizar o ato e o fato. Porque nós não queremos agradar você desagradando a Deus. Entende? Então a gente precisa manter o procedimento bíblico, como o procedimento bíblico deve ser e acontecer. É complexo, mas é o que Deus espera de nós como igreja, né? Mais alguém? Pastor Márcio, depois Manu.
Sim. Uhum. Isso. Não, aí é. Uhum. É. Não faz sentido. Sim. Sim. Banalizar isso, né? Eu entendo que se a pessoa ela teve a dignidade de comunicar à igreja, olha, eu vou estar numa fase de transição, pode ser que eu fique visitando outras igrejas, talvez nem sempre vocês me vejam aqui no culto, porque eu estou numa fase de transição. Pode ser que eu fique aqui, pode ser que eu não fique. Eu sei que quem escuta isso, os líderes, os diáconos, os pastores, talvez não gostem de ouvir isso, que estão perdendo talvez uma pessoa. Mas o que é que a gente vai fazer? Vai amar aquela pessoa, vai cuidar, vai perguntar se tem algo que a gente pode fazer, ou coisa desse tipo. Mas tem casos que a pessoa realmente não se sente mais à vontade ali por conta de alguns pecados, algumas coisas, e ela vai estar nessa fase de transição. Então, limpar o rol de membros não é mais importante do que a pessoa. Ah, não, porque eu preciso limpar o rol de membros. Está na profissão errada, devia ser faxineiro. Que loucura é essa que tem na cabeça de que não, eu tenho que limpar tudo, deixar tudo enxuto? Tem casos que não dá, tem casos que a pessoa está na transição mesmo, e demora uma transição. Aí eu dei 3 meses para a pessoa procurar uma outra igreja e se tornar membro. Espera aí, meu amigo. Quer que eu tome uma decisão errada? Diga logo. Às vezes demora. Eu estou buscando uma igreja, às vezes 3 meses é insuficiente, às vezes a pessoa precisa passar bastante tempo buscando, vendo se aquela igreja realmente é uma outra igreja séria, se ela se adequa. Então, nesses casos, concordo plenamente, pastor Márcio, a gente precisa ter muita sensibilidade, e se a pessoa já teve a dignidade de informar, ótimo, já estamos informados, a pessoa está em transição, coloca ela em termos de membro em trânsito dentro do próprio nome para votação nas atas e tudo, pronto, ela já comunicou. Então, quando ela não comunica, é que é o problema, né? Então, some, não comunica, não dá satisfação, aí é problemático. Mas se ela comunicou, eu entendo que a gente não deve sacrificar a pessoa dessa forma, dessa maneira, porque a exclusão é algo grave, é algo sério. Deixar a pessoa sem igreja, sem uma cobertura de igreja, ela sendo crente, é tentar me eximir da responsabilidade com aquela pessoa, mas isso não é o melhor a ser feito, pelo menos temporariamente, depois sim. Mais alguém? Ai, meu mano. Uhum. Manu, não é simples, mas eu diria que a gente precisa mostrar de alguma forma que as coisas não continuaram da mesma maneira. Então, de alguma forma, isso precisa ser evidenciado. Eu diria, essa pessoa vai e participa lá com a gente. Tá certo, não vou proibir ela de estar na acalanto com o jovem. Não tem como proibir ninguém. Por outro lado, eu diria, por que vocês estão chamando? O que é isso? Qual é o propósito? Por que a gente chama de descrente? Para pregar, para evangelizar, para poder... Então, está chamando por quê? Será que essa pessoa vai entender o que ela fez, a seriedade do que ela fez e tudo? Porque ela decidiu que não ouviria aquela mocidade. Ela decidiu. Porque se a gente deu oportunidade à igreja
por exemplo, de exortar essa pessoa, e se ela é um jovem, os outros jovens devem ter exortado. Não faça isso, tal, tal, tal. Pronto, essa pessoa decidiu que não queria ouvir os jovens. E o que é que ela está fazendo ali? Então, é esquisito, a não ser que os jovens não tenham feito o trabalho que deveriam fazer, de realmente exortar, de falar para a pessoa, de clamar pelo arrependimento dela, de confrontar e tudo. Mas eu acredito que, se foi feito, esta própria pessoa não vai se sentir mais tão bem, não. Ela vai começar a se sentir um peixe fora d'água, e não vai... Se ela continua se sentindo completamente aceita e tudo muito bem, então tudo que ela coloca no Instagram eu curto, eu coloco lá e estou comentando, curtindo e tudo. Então, nós estamos falhando no processo. Ela precisa sentir o que ela fez, porque é grave. Ela pode ser uma descrente, está indo para o inferno, e a gente maquiando a coisa com o nosso comportamento. Então, não tratar mal, mas tratar como um do corpo é diferente. Então, assim, a gente precisa fazer isso aqui. E aí vai ser tato mesmo, vai ser discernimento, como fazer, o que fazer. Não expulsar a pessoa, né, se chegou lá e está lá e tudo. Mas, um exemplo, né, está lá com a gente, aí vamos orar para a refeição. Aí fulano, desviado, ora aí para nós. Né? Pois é, não entendeu nada, né? Não pode. Ou a própria pessoa quer orar. Não, eu vou orar. Não, você não vai orar. Aí tem que se posicionar mesmo. Não vai orar. Deixa que eu oro. Então, é complexo, mas esse é o caminho. Ok? Mais alguém? Vamos, Mateus, e depois do Mateus a gente encerra. Sim. A igreja deve tratar. Então, se aconteceu e é público, se vem... Porque pode acontecer e ninguém saber. Então, está num... você sonegou o imposto, tal, quem vai saber disso? Então, você. Mas se há algo, por exemplo, uma empresa, tal, isso vem a público, a gente fica sabendo, é preciso tratar. Tratar não significa automaticamente já excluir. Precisa entender. Se sentar com a pessoa, entender, foi mesmo, aconteceu, tem provas e tudo. Todo aquele processo de análise da situação, do caso, precisa ser feito. Foi constatado que realmente essa pessoa pecou e deu esse testemunho público, né, e foi isso, então aí agora a gente vai tomar uma decisão, se aquilo que aconteceu de maneira pública realmente é algo que traz uma grande mácula para o testemunho da igreja, sendo necessária a exclusão, ou se é algo que dá para tratar com uma disciplina, que dá para tratar com irmãos acompanhando e tudo, mas vai ter que ter algum tratamento em âmbito espiritual também para essa pessoa. É o mesmo que acontece às vezes com políticos, né? Políticos que são membros. Aí o cara faz algo lá na política. Isso não tem nada a ver com a igreja. Essa esquizofrenia aí não existe. Nós somos uma pessoa só, ou na política ou na igreja, é uma pessoa só. Então, fiz algo lá completamente distorcido e tudo mais. A igreja não pode tocar na política. Está aí uma crise que a igreja tem que passar. Quando ela tem membros que são políticos, o que é que ela faz? Se ela não pode falar de política, o que é que ela faz? Se ela não pode tratar casos políticos, o que é que ela faz? Não tem nada a ver com o que acontece lá na política. Não existe isso. Porque toca a igreja diretamente. Se é um membro da igreja, eu vou ter que tratar. Aí eu vou ter que entrar em âmbito político, não tem o que ser feito. É complexo. Mas não faz parte da igreja. Quer dizer, faz parte da política, beleza. Mas não faz parte do modus operandi da igreja. Se você quer ser político, você não compra voto. Se a gente sabe que isso aconteceu e a pessoa, inclusive, admite, né, dizendo, isso é comum da política, ou você se arrepende publicamente, ou você vai ser excluído e vai ser político. Entrega a Satanás. Vai. Faz lá o que você quiser fazer. Pronto.
A igreja tem que se posicionar, não tem o que ser feito aí. A gente não pode fechar os olhos para algumas coisas. É pecado? É errado? É. Então tem que tratar, em todos os âmbitos. É complexo ser igreja. É mais fácil a gente fingir que não está vendo nada. É. Mas é isso que Cristo quer da gente? Não. Então a gente precisa tratar com seriedade. Agora, tudo, como eu disse, mais uma vez, debaixo de uma boa investigação, entendimento, para a gente não ser leviano no julgamento e não causar uma mácula na própria pessoa e na imagem da pessoa desnecessário, né? Frustrando a pessoa até com igrejas. Então é complexo. Fernanda? Entendo que não, Fernanda. Entendo que é seu direito como cidadã. Não. Eu entendo que é seu direito como cidadã. Sim. A igreja não é dona do seu voto. Isso, a gente tem até um nome disso, que a gente chama de voto de cajado, né? Então, como se fosse o voto de cabresto antigo, né? Então, a igreja não é dona do seu voto. Você é uma cidadã livre e responsável. Então, a gente precisa tratar as pessoas com a responsabilidade da consciência dela. Cada um de nós vai responder por nossa consciência. O que a gente não pode estar fazendo é compartilhando mentiras. Isso não. Então, se eu estou compartilhando mentiras, aí é um problema. Porque não faz sentido isso. O pai da mentira é Satanás. Então, não posso estar ali usando de coisas que é problemático. Por isso que, às vezes, é complexo a política, porque é cheio de meias-verdades, né? Então, é muito difícil a gente, às vezes, saber o que é, o que não é. Então, eu só diria assim, o meu conselho é, seja uma pessoa equilibrada, busque sabedoria, cuidado com o que você republica, veja se aquilo realmente é fato, veja se aquilo realmente aconteceu. Talvez muitos de nós já tenham até compartilhado algo e depois descobriu que aquilo não era realmente toda a verdade. A gente erra nessas coisas. Cuidado com a paixão política, que gera uma urgência no nosso coração de ter que dizer logo, de ter que publicar logo, de ter que convencer outros. É tudo que um político quer, né? Que você convença outros para ele, né? Então, é tudo que ele quer. Então, eu diria para você, tenha isso com base nos princípios bíblicos, né? Pense política com base nos princípios bíblicos, mas nós somos livres para expressar nossa opinião, para dizer em quem eu voto. Ah, eu voto em fulano de tal, e o pastor não gosta, porque ele vota em outro. O problema é do pastor. E eu sou obrigado a votar no mesmo candidato e partido que o pastor vota. Da mesma forma, o pastor. Ele é obrigado a votar no mesmo candidato que você gosta? Também não. Então, é um cidadão. Agora, a gente tem que ter esses cuidados e lembrar também da nossa representatividade. Às vezes, a gente vê o seguinte na política: a gente vê mais amor pela política do que pelo reino e por Cristo. Quando você estiver muito apaixonado pela política, meça com a paixão por Cristo, pelo reino. Quantas vezes eu falei do meu candidato essa semana, quantas vezes eu evangelizei? Talvez seja um bom termômetro. Falou de Cristo, evangelizou com a mesma paixão de convencer a pessoa, de mostrar, porque às vezes a gente mostra o nosso coração sem perceber. Então eu diria, a nossa pátria é celestial. Temos responsabilidades aqui, mas o nosso coração, o alvo do nosso coração é amar a Deus acima de todas as coisas. Podemos ser enganados, mas isso não isenta a gente da responsabilidade política. Só ter cuidado com o termômetro da paixão política no nosso coração. Eu diria só isso. O resto, todo mundo é livre para fazer, e ninguém pode dizer que não. Você pode até entrar, discordar, e tal, não sei o que, debater. Faz parte o debate, faz parte a discussão, e a gente só precisa ter respeito uns pelos outros, amor uns pelos outros, e entender que há diversidade mesmo, e há discussão mesmo em questões que a Bíblia não fecha, né? Então, mas política é sempre complicado. Está vindo aí 2026, né? Política vindo aí e tal. Pois é, a gente precisa ter essa sobriedade, se posicionar, mas de uma maneira sábia. Ok, vamos orar. Pedir para os irmãos ficarem de pé para a gente poder encerrar esse momento. Agradeço a todos os irmãos pela paciência e participação.
Deus amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela tua igreja, pelo teu povo. Pedimos ao Senhor que nos ajude a vivermos o Evangelho naquilo que for difícil para nós, naquilo que vai arrancar lágrimas dos nossos olhos. Certamente, amputar um membro do nosso corpo é algo traumático e muito doloroso. Não fazemos isso sorrindo, não fazemos isso em tom irônico e de deboche. Toda exclusão é feita com um tom de pesar, de dor, porque nós não queríamos que aquilo acontecesse. Nós, inclusive, fizemos toda a nossa parte para que aquilo não ocorresse. Mas, se for preciso, que nós tenhamos a coragem necessária e o amor necessário para fazer tudo como a tua palavra manda. Sem vingança no coração, sem desejo de humilhar o outro, sem desejo de mostrar que eu estava certo, porque o outro mostrou quem ele é, ou coisas desse tipo. Não. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Quando um membro sofre, todos os demais padecem. Nos ajuda, Senhor, a tratar tudo de maneira sóbria, equilibrada, e que, ó Deus, o Senhor nos livre de ter que excluir alguém. Que não precisemos, ó Deus, chegar nesse ponto de ter que tratar contra o pecado da dureza do coração, o pecado da impenitência. Livra cada um de nós aqui da impenitência, Senhor. Nos dá esse coração sensível, nos dá essa consciência que lateja quando o pecado se mostra na nossa vida. Nos dá humildade para ouvir os nossos irmãos quando nos exortam, baixar nossa cabeça e reconhecer o nosso erro, melhorar, nos aperfeiçoar para entregarmos ao Senhor uma noiva sem ruga e sem mácula. Nos ajuda como igreja, nos momentos bons, agradáveis e principalmente nos momentos de dor e sacrifício. Em nome de Jesus, amém.